Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou revisar um artigo científico cujo título é An Exploratory Study of Productivity Perceptions in Software Teams. Então, é um estudo exploratório sobre a percepção de produtividade em times de software, beleza? Então é um artigo que vai ser apresentado no ICSE de 2022, neste ano, né? Mesmo ano que eu tô gravando este vídeo, eu tô gravando esse vídeo aqui, se eu não me engano, no dia 17 de abril de 2022, né? Páscoa. E é um estudo que foi feito com pesquisadores e pesquisadoras, enfim, né? Mas que foi publicado através da Universidade de Zurique. Beleza? Tá aqui, inclusive, né? Já o estudo pra gente explorar. Como é de prática, quando eu vou fazer a revisão de artigo científico, eu leio o artigo, enfim, né? Faço um resumo aqui no privado, que eu vou usando esse resumo para ir falando sobre o artigo aqui, né, dentro do vídeo, beleza? E a partir de agora também, né, sempre quando eu faço esse resumo, que eu vou utilizando para guiar o meu vídeo, eu também deixo ele publicado no Medium, caso você queira ler o texto que eu escrevi para mim, que foi a base para eu gravar esse vídeo aqui para você. Beleza? Então, deixa eu começar aqui fazendo a revisão básica aqui, né? Então, informações básicas é o título do artigo. Tem várias pessoas que participaram da escrita desse artigo, como você pode ver, né? Inclusive aqui. Ele foi publicado no ano de 2022, ou seja, né? Brutalmente atual. E uma coisa é para deixar claro para você, né? Não é um artigo que tenta descobrir a chave da produtividade ou declarar o que significa um time produtivo ou não produtivo. Ele busca entender como que as pessoas que trabalham no time percebem a produtividade deste time. Quais são os fatores que podem influenciar isso. Beleza? Algumas informações importantes, né, no que eu chamo aqui de resumo da ópera. Esse é um estudo que um colega meu de trabalho, que chama Gustavo, um puta pesquisador, e muito melhor do que eu em qualquer coisa de pesquisa, por sinal, né? Ele me explicou que é o tipo de estudo que a galera chama de estudo longitudinal, que é um estudo que você observa um trabalho durante um determinado período de tempo para conseguir pegar percepções. Então esse foi o estudo aqui, né? Então, esse estudo rodou por aproximadamente 3 meses e pegou a resposta de 25 pessoas diferentes, né, que integraram 5 times, considerando Estados Unidos e a Europa. O estudo, né, o design do estudo foi basicamente ficar rodando questionários, perguntando coisas para essas pessoas, e esses questionários rodavam em periodicidades diferentes. Então você tinha questionários que rodavam diariamente, 2 vezes, se eu não me engano, no dia. Você tinha questionário que rodava no fim do dia, você tinha questionário que, se eu não me engano, rodava na semana, e questionário que rodava uma vez por mês. Beleza? E aí tem várias perguntas, né, que são interessantes, que eu já vou mostrar aqui no artigo para você. Mas no final foram obtidas aí 2.899 respostas dessas 25 pessoas, dado, né, o grande número de vezes que essas pessoas responderam coisas. E aí, para adiantar ao lado, né, no final aí do estudo, apareceu que o principal fator de análise, né, que mais influenciava a percepção das pessoas sobre a produtividade do time era a percepção de produtividade dela própria. Então, se eu me sinto produtivo, de acordo com esse estudo, beleza, galera? Se eu me sinto produtivo, então quer dizer que eu acho que as pessoas que estão trabalhando aqui no meu time também são produtivas. Se eu me sinto improdutivo, ou improdutiva, sei lá se é essa palavra, quer dizer que as pessoas que estão trabalhando aqui comigo também não estão se sentindo produtivas, beleza? De novo, não quer dizer que isso é assim. Eu deixo as minhas impressões no final, quando acabar aqui o review. Mas uma coisa que eu gostei, né, já para adiantar aqui, foram as perguntas que foram utilizadas. Deixa eu mostrar para você aqui algumas das perguntas, muito legal. Se você for olhar, Betinho passou aqui falando. Então, você tem aqui as perguntas, né, que eram feitas 2 vezes aqui. Então, para a pessoa classificar a produtividade dela, classificar a produtividade do time dela, classificar o nível de estresse dela na última hora.
E aí você tinha aqui as perguntas que eram feitas diariamente, né? Então, para ela classificar várias coisas aqui, e não tinha semanal, mas tinha aqui as perguntas que eram feitas mensalmente, que eram perguntas abertas, quer dizer, algumas das perguntas, não, acho que todas eram abertas aqui, e através dela que rolou, né, as análises, a maior parte da análise qualitativa para cruzar com as quantitativas que eram colhidas aqui em cima, apesar que aqui em cima também tinham perguntas que eram abertas, beleza? Puta, é um questionário muito massa, que com certeza dá para usar. Eu tô até adiantando aqui, né? Dá pra gente usar, né, nas empresas que a gente trabalha para fazer um estudo muito parecido, beleza? Então, voltando aqui, né? É sobre as ameaças ao estudo. Acho que a ameaça básica aí do estudo é a ameaça do número de pessoas, né? Então, são 25 pessoas, eles tentaram mitigar essa ameaça pegando pessoas trabalhando em empresas diferentes, mas obviamente não dá pra falar que uma coisa que aconteceu com 25 vai acontecer com um monte de gente. E aí, algumas coisas que apareceram nas entrevistas que eu acho que faz sentido trazer aqui pra você. Lembrando que a ideia é eu fazer um vídeo, né, resumindo o estudo para que essa informação fique mais acessível aí, mas obviamente que eu vou deixar aqui o link pro artigo completo que você pode ler ele caso você queira saber tudo o que aconteceu. Tudo mais, né? Como é que foi feito o design, como é que eles pensaram, os tópicos que já foram pesquisados anteriormente em relação a esse estudo, né? Que aparece ali nos Related Topics, quando você começa o artigo, né? Ele explica também os métodos que foram utilizados para fazer os cálculos, para analisar o que influenciou, não influenciou e tudo mais. Mas aqui eu tô trazendo o que eu considero mais importante e que eu acho que faz sentido aqui pro vídeo, beleza? Então, né? Uma coisa que é explorada, que apareceu juntando, né, todo tipo de resposta aí, foi essa importância do que eles chamam aqui de time fluido. Então deixa eu achar aqui no artigo essa parte aqui, deixa eu diminuir aqui um pouco a fonte e entrar aqui, ó, The Fluid Notion of Teams. Beleza? Então, essa é uma parte legal porque, em geral, em estudos anteriores, aparece que você tem uma visão clara do que está acontecendo dentro do seu time, ter objetivos muito claros dentro do seu time, isso ele reforça aqui, que ajuda sim, né? Mas aparece como fatores muito importantes quando se vai fazer análise da produtividade de um time. E nesta pesquisa, né, então, outra coisa, por exemplo, como visibilidade. E nessa pesquisa, é engraçado que isso não apareceu com essa importância toda. Ele até explora ali, né, que os times, mesmo com falta de, eventualmente, visibilidade, com falta de vez em quando de saber quem de fato faz parte do time, quem não faz e tal, conseguiram de um jeito ou de outro chegar lá quando a gente pensa aí, né, nos objetivos de projetos que foram considerados complexos, dado a análise que foi feita aqui, né? O que é uma coisa curiosa e quando a gente vai ver é uma coisa muito falada nas equipes e tudo mais, beleza? Mas aqui não apareceu, né? Também um outro ponto interessante que apareceu na análise aqui é sobre como as pessoas entre essas 25 pessoas, tiveram pessoas que eram managers, né? Gerentes, sei lá, lideranças, não sei lá qual é o nome, e tiveram pessoas que eram as pessoas lideradas, não devs e devas ali, enfim, que faziam parte de um time que era gerenciado por outra pessoa. E aí apareceu também, né, um pouco da diferença entre como a pessoa acha que a produtividade dela vai ser medida e eventualmente avaliada, versus como o gerente ou a gerente de fato, né, mede quais são os itens de medição para posterior avaliação da produtividade daquela pessoa, né? Então, basicamente, quando a gente olha para o olhar da pessoa liderada, nessa pesquisa, apareceu basicamente que a produtividade dela, ela entende que é medida pelo olhar do que eu fiz versus, por exemplo, intervalos de tempo que eu fiz, ou número de coisas que eu fiz, por aí vai. E quando pega pro olhar da pessoa que tá no cargo mais, enfim, né, de liderança ali e tal, essa pessoa tenta ter um olhar um pouco mais holístico, colocando mais elementos e tudo mais para tentar entender como é que tá a produtividade ali, né, e olhar eventualmente a produtividade do time como um todo. Então, alguns fatores que apareceram nessa análise da galera que tá nesse cargo de gerente e tal, né, é o impacto
das entregas que foram feitas, né? O número de correções de bugs que apareceram, a disponibilidade para ajudar, o número de horas extras que foram feitas, obviamente isso sendo um fator negativo quando a gente fala ali, né, da produtividade. Outras coisas que particularmente eu considerei que foram curiosas aqui no artigo, eu vou deixar, acho que esse daqui, que essa tabelinha fala bem, né? Então, ali aparece, né, que a percepção individual influencia bastante, mas um outro que apareceu, né, que eu achei curioso, foi que teve gente que disse assim: se estão me respondendo no chat, se você usa o chat, né, como Slack ou Meeting ou qualquer outra coisa aí, Discord, mas se a disponibilidade, né, para responder coisas no chat de alguma forma falou com a percepção de produtividade da equipe, né? Então, se a pessoa achou que naquele dia as pessoas responderam ela mais rápido, ela achou que o time estava produtivo. Se ela achou que respondeu menos rápido, estava não produtivo. Aí, né? Estava menos produtivo. E também eles fizeram uma análise sobre reuniões, né? Então tem aqui o meeting time. E também as reuniões é um outro fator que aparece bastante quando você vai ter conversas, né? E tudo mais. Não, putz, reunião tá atrapalhando, principalmente nesse mundo pós-pandemia, aí durante a pandemia que o trabalho remoto explodiu. Primeiro era o trabalho aprisionado, né? E depois, de fato, ficou trabalho remoto. Aí, e o artigo faz essa consideração, né? Que foi feito durante o período da Covid-19 e tudo mais. Mas as reuniões não apareceram, pelo menos nas respostas, como sendo uma coisa, de fato, tão terrível para a sensação de produtividade do time. Apareceu ali uma distinção que eu também acho que deve aparecer em outras pesquisas, que é quando a reunião tinha um objetivo claro e de fato saiu com algo muito acionável, com um trabalho concluído, com alguma coisa realmente tangível, a impressão é que aquilo foi produtivo para o time. Mas quando a reunião faltou gente, ficou tipo conversa de bar e uma agenda mal definida e tudo mais, aparentemente aquilo foi interpretado como um fator negativo de produtividade em relação ao time como um todo, né? E aí, para fechar aqui essa parte inicial da análise, né, depois acho que tá indo pro final aqui também, apareceu isso, que a percepção individual de produtividade, nesse contexto, foi o fator que mais apareceu como sendo influenciador para falar da produtividade do time. Eu, de fato, achei isso meio curioso. Já vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas foi o que mais apareceu aí. Beleza? O artigo não traz uma conclusão muito óbvia. Ele traz aqui, né, essa parte de coisas para as equipes poderem analisar ali para o futuro. Deixa claro que essas análises de produtividade devem ser feitas de maneira multidimensional. Já falei sobre isso várias vezes aqui no canal, né? Qualquer análise, qualquer mensuração que você vai fazer para posterior avaliação que seja unidimensional, tende a ser pobre e gerar incentivo perverso. Então você tem esses casos clássicos. Eu vou analisar a produtividade por quem pega mais tarefa no backlog. Aí a pessoa começa a pegar um monte de tarefa no backlog que não está priorizada. Por exemplo, pegar para baixo, não sei o que e tal. Aí você fala assim, putz, agora eu vou analisar a produtividade, na verdade, porque quem insere menos bug no software. Então quer dizer que se eu não fizer nada, eu não insiro nenhum bug. Então você não pode fazer desse jeito, em nenhum momento. Eu vou analisar a produtividade, vou pegar aqui o exemplo, né? Por quem está mais disponível no chat. Então quem me responde mais rápido, eu vou achar que é mais produtivo. Então a pessoa não vai fazer nada, só vai ficar no chat o dia inteiro respondendo coisa. Então é muito importante, obviamente, ter múltiplas dimensões para você mensurar, para você olhar para essas múltiplas dimensões e aí sim tentar fazer uma análise, né? Realizar uma avaliação sobre os dados dessas múltiplas dimensões para você ter algum tipo de ideia do que está acontecendo. Mas uma coisa que particularmente eu achei legal, apesar de eu não ter achado, pelo menos na minha leitura aqui, talvez eu não percebi por ignorância mesmo,
é que o artigo deixa, né, o protocolo que foi feito, o design do estudo é muito claro, beleza? Ele deixa supostamente aqui acessível as análises que foram feitas, anonimizando as pessoas que responderam e tudo mais, porque de fato me parece um trabalho que pode ser muito facilmente, não sei se facilmente é a palavra que vai gerar esforço, né? Mas assim, é bem replicável no nosso dia a dia. E tá falando aqui de produtividade, de percepção de produtividade, que são temas muito conectados com o mercado, com as empresas têm interesse nisso, né? As pessoas têm interesse nisso e que isso chegue de forma saudável para as equipes. Sobre a minha opinião, aqui, o que eu acho, né? Então, de fato, eu não consegui, pelo menos olhando, tentando lembrar aqui do meu dia a dia, relacionar, né, esse lance de alguém me dizer em algum tipo de conversa que assim, putz, tô achando que a galera tá muito produtiva porque eu tô muito produtiva ou produtiva. Na verdade, o que eu já percebi nas equipes, pelo menos quando eu era ali a pessoa que era facilitadora, né, sei lá, a liderança, chefe, sei lá o nome, era assim, se muitas vezes a pessoa quando não estava se sentindo produtiva, ela achava que estava todo mundo produtivo, entrando meio que numa espiral ali, né, de meio que autodestruição, estresse e tudo mais. Isso eu confesso que já vi assim. E aí também cruza com a coisa que eu esqueci de falar, né? Quando desse lance de relacionar a percepção individual e produtividade com do time, ele cita na mesma seção do artigo que isso pode acontecer justamente por falta de visibilidade do trabalho dentro da equipe. E eu, de fato, considero a visibilidade um fator muito importante do trabalho. Eu entendo que não necessariamente todo mundo tem interesse nessa visibilidade. De fato, acho que tá ali, né? Você tem uma equipe com N pessoas e tem gente que não precisa, ou entende que não precisa, e de fato, acho que talvez não precise, ter visibilidade de tudo que tá acontecendo. Mas aí pode cair um pouco nisso, né? Se você não tem visibilidade, de vez em quando você vai fazer um julgamento do todo baseado só no que você enxerga bem, que é o seu trabalho. Ou talvez você é um trabalho de um colega ou de uma colega. E tal. Então, de fato, acho que visibilidade é importante para N papéis dentro da equipe, né? Tem gente que vai levar essa informação de visibilidade, a informação que está visível e acessível para uma reunião que ela precisa falar sobre aquilo e ela não quer ficar fazendo, né? Por que eu acho que visibilidade também é importante? Porque eu não quero ficar fazendo double check, triple check, do tipo, eu olho para uma ferramenta de to-do, por exemplo, eu uso muito Basecamp aqui na ZUP, e eu olho para o Basecamp e eu não confio que aquilo ali está refletindo o estado do trabalho, aí eu tenho que ir perguntar, e aí a outra pessoa queria saber do outro, também tem que ir perguntar, e aí a ferramenta vira mais um empecilho do que uma facilitadora, porque o que está lá você não confia. Então, nesse mundo remoto, eu acho que a visibilidade ganhou mais importância, e por mais que eu não ache, e eu não, de fato, talvez use como a mensuração de produtividade, eu acho que é importante para a performance como um todo, né? Então, e talvez se relacione então, né, com produtividade. E existem teorias da psicologia, principalmente a teoria das metas ali, da definição de metas, que fala que visibilidade é importante para você ir percebendo o seu trabalho concluído ali. Então, eu olho muito mais para isso, né? Eu não quero, geralmente não olhar se eu tá visível, automaticamente eu tô produtivo. Não, a visibilidade pode servir para você perceber que você não está produtivo ou produtivo. Acho que é isso. Então, por isso que eu acho importante. Ainda sobre percepção individual, eu acredito fortemente, né, que isso precisa ser trabalhado constantemente nas equipes, porque o jeito que a pessoa se enxerga influencia o trabalho dela, e se ela está trabalhando num time, vai influenciar, obviamente, o trabalho do time ali, né? Então, você se sentir produtivo ou produtiva pode ser que tenha a ver, né, com a sensação de capacidade sobre o trabalho. Acho que é uma coisa que eu acredito muito, que se relaciona com a teoria que chama a teoria da alta eficácia, que, putz, eu confesso que eu nem sei se eu deveria ser fã, mas eu sou. Então, eu acho que é importante, sim, no sentido de a pessoa ter uma visão clara de como é que ela tá, mas não consigo relacionar com eu me sinto X
automaticamente o time se sente XYZ. Beleza? Mas no final era isso, eu queria trazer aqui com esse artigo, né, compartilhar o estudo com vocês. Eu também vou deixar aqui no link, na descrição, um link para a track da indústria do ICSE, que é essa conferência, uma das top conferências de engenharia de software do planeta no mundo acadêmico, mas que tem acesso a uma trilha que é de mercado, indústria, tudo mais. E outra trilha que é só das tecnologias, enfim, então eu vou deixar aqui o link para que você possa acessar eventualmente e achar um texto que você goste, beleza? Mas no final era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso. Tchau.